Agora mesmo o nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos lendo e estudando sistematicamente o livro de Provérbios, versículo a versículo. Talvez você esteja chegando agora. Quero mandar um abraço especial ainda também para Leonice e para Cristina Monteiro, que são seguidores assíduos aí. Tia Flávia Delgado também, que já está aí. Sil Borges, um grande abraço, Sil, para você. Felícia Menta também, que já entrou. Elisângela Mara, todo mundo já conectado. Vamos estudar hoje especificamente o livro de Provérbios no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 6. 12, verso 6. Capítulo 12, verso de número 6, que diz assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Veja só, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, e a boca dos retos ou dos justos livra os homens. Veja que ele já começa fazendo contrapontos entre o perverso e o justo, e é nessa pegada que a gente vai até o fim. Veja só, versículo 6, os perversos são derrubados e já não são mais, a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz seu trabalho, do que aquele que se vangloria e tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Cruel. Veja, todos esses versículos ele faz contrapontos entre o justo e o perverso. Ou seja, ele está demonstrando aspectos de duas naturezas distintas. E é dentro disso que nós vamos nos ater hoje. Veja só e atente para essas palavras. O ser humano, ele é demonstrado em cada um desses versículos em duas naturezas. Nós estamos falando de toda a raça humana aqui. Eu estou falando, de fato, de todo o contexto humano. Não estou falando de uma pessoa, de especificamente crentes ou não crentes. Eu estou falando de toda a raça humana, que é o ser humano demonstrado em duas naturezas. Esse ser humano se distingue em dois grupos. Um deles nós chamamos de o mundo, e esse outro grupo nós chamamos de a Igreja de Jesus. Estes grupos, eles carregam de forma distintas aspectos da natureza humana. Então veja, dois grupos são separados aqui: aqueles que nasceram de novo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que a Bíblia chama de justos e aqueles que a Bíblia chama de perversos. Eles carregam naturezas distintas, diferentes entre si. E são aspectos que distinguem toda a raça humana. Então veja, a raça humana em si, elas estão separadas em duas naturezas: a natureza do perverso ou do pecador e a natureza do justo ou de justiça. São dois aspectos de toda a raça humana. Toda a raça humana é dividida apenas nesses dois aspectos. Não existe coluna do meio, não existe quem não se enquadre em um dos dois, não existe quem está no meio do caminho. Ou você tem a natureza de justiça, ou você tem a natureza do pecado. Essas são as duas naturezas que distinguem hoje toda a raça humana, dividida em dois blocos: aqueles que são justos e aqueles que são pecadores. Aqueles que são a Igreja de Cristo e aqueles que são, de fato, compõem o mundo perdido lá fora. O homem sem Deus é perverso ou pecador. E o homem que nasceu de novo, ele é justo aos olhos de Deus. Então veja, o homem sem Deus, que é o homem que não tem Jesus como Senhor da sua vida, ele é declarado pecador. E o homem que nasceu de novo por meio de Cristo Jesus, ele é justo aos olhos de Deus. Veja, isso eu estou falando aos olhos de Deus. Essa é a perspectiva divina. Deus olha do céu, não estou falando da nossa perspectiva, estou falando da perspectiva divina. Deus olha para o céu e vê dois blocos. Ele vê aqueles que não receberam a Cristo, e ele diz: são meus filhos, mas estão no caminho do pecado, estão ainda com a natureza do pecado, não podem ter relacionamento comigo. E esses de cá são meus filhos, eles receberam poder por meio de Cristo Jesus para se tornarem filhos de Deus, e por meio dessa realidade, eles foram declarados justos, e eu posso me relacionar com ele. Então tudo isso são aos olhos de Deus. Porém, essa é a parte legal da coisa. Isso é o que é legal. Essa é a parte legal da coisa. Nem sempre isso é vital. De forma vital ou experimental, o que é vital? Isso é uma verdade bíblica. Porém, na experiência do dia a dia, naquilo que nós vivemos, a coisa pode ser bem distinta disso. Bem diferente disso. Entende isso? Então veja, de forma legal, Deus vê a igreja como justos.
e o mundo como perverso. Mas de forma vital ou experimental, aquilo que as pessoas vivem, aquilo que elas têm como experiências, pode ser bem diferente dessa realidade. Ambos podem, né, misturar esses comportamentos. A gente vai ver, infelizmente, o perverso, o pecador, tendo lampejos de atitudes de justiça. Isso é bem possível. De você ver alguém, né, que é um vil pecador, que não tem Jesus como Senhor da sua vida, porém, ele tendo lampejos de justiça. Por que isso acontece? Porque a origem dele é Deus. Ainda que ele esteja mergulhado no pecado, ainda que ele não tenha feito de Jesus Senhor da sua vida, ainda que ele carregue dentro de si a natureza do pecado e a influência do mal, ele um dia nasceu em Deus e carrega esses resquícios, da vida de Deus dentro dele. Então ele pode ter lampejos de justiça. Ele não vive uma vida de justiça porque ele carrega a natureza do pecado, mas ele pode ter lampejos de justiça. Isso é uma verdade, né? Agora, infelizmente, o justo também pode ter comportamentos nocivos de alguém que fosse pecador, de forma legal, ou aliás, de forma vital, ou de forma experimental. Veja, deixa eu repetir isso aqui, que isso aqui é bem importante. De forma legal, pela obra de Cristo, o mundo se divide em dois blocos. Tecnicamente, ou de forma legal, o mundo deveria se comportar como os pecadores mesmo e nunca ter nenhuma atitude de justiça, mas às vezes acontecem ter. Da mesma forma, de forma legal, a igreja jamais deveria ter comportamento desajustado de um vil pecador. Mas infelizmente também isso pode se tornar uma realidade e ele pode vir a ter. De forma experimental, essas coisas se misturam, acabam por se misturar. Gente, estamos chegando a quase 100 aí. Camila está fazendo um trabalho, chegou um pouquinho depois aí. Camila, seja bem-vinda. Mas vamos compartilhar agora. Vamos botar o dedo aí no coração e vamos colocar o dedo também aí no aviãozinho. Vamos passar de 100 pessoas hoje, porque esse tema é simplesmente incrível e é importante que todos possam ouvir essas verdades. Então veja, a parte legal da coisa é essa: de forma vital ou experimental, as experiências que temos, ambos os comportamentos podem se misturar. Tanto o justo pode ter comportamento de pecador, quanto às vezes o pecador pode ter lampejos de justiça. Isso é um fato. Muitas vezes, né, como eu falei, o perverso, o pecador pode ter lampejos de justiça e infelizmente o justo comportamentos nocivos. Então vamos focar aqui naquilo que importa para nós. Vamos deixar de lado os pecadores que têm lampejos de justiça e vamos focar em nós, que somos os justos de Deus, mas que vez por outra temos comportamentos desajustados. Até porque quem lê a Bíblia é crente. Quem lê a Bíblia são os crentes. Não é o mundo que lê a Bíblia. Então se nós estamos lendo aqui esses versículos, e ele diz assim, ó, a palavra do perverso são emboscadas, mas a boca dos retos livra os homens. Ele não pode estar falando isso para o perverso, ele só pode estar falando isso para nós, para que a gente faça uma comparação para ver se o nosso comportamento não está se assemelhando com o comportamento do perverso. Esses textos servem para nossa autoavaliação. Esses textos servem para afinar, ajustar, botar no prumo o nosso comportamento. Nós, como justos, nós não podemos ter esse tipo de comportamento que é descrito para incrédulos, para perversos. Então veja, quem lê a Bíblia é crente. Se a Bíblia diz os perversos são derrubados e já não são, mas a casa do justo permanecerá, é para ver se eu não vou ter um comportamento, ou se eu não estou tendo um comportamento perverso, mesmo sendo justos. Então isso serve como parâmetro para nós. Por isso nós precisamos focar, de fato, em nós que somos os justos. É o que o apóstolo Paulo, né, ensina praticamente em todas as suas cartas. O apóstolo Paulo ensina essa verdade em todas as suas cartas. Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito? Veja, é possível eu, justo, viver segundo a carne, e a carne carrega a natureza do pecado. É possível eu, justo, viver segundo o Espírito, e segundo o Espírito eu carrego a natureza de justiça. Bom, agora, pelo comportamento, eu começo a mensurar se aquilo que eu estou vivendo está influenciado pelo Espírito ou pela carne. O apóstolo Paulo fala isso. E o que é que traz de consequência se nós escolhermos errado? Bom, se vivemos segundo a natureza de justiça,
que emana do nosso espírito recriado, então nós teremos uma vida de paz e livre de todos os aspectos da morte. Quais são os aspectos da morte? Quem pode me dizer aí? Eu vou ler de novo enquanto você me responde, tá bom? Eu quero a sua opinião agora. Se nós, os justos, de forma legal, vivemos de forma vital a justiça, ou vivemos segundo a natureza de justiça que emana do nosso espírito recriado, então teremos uma vida de paz e livre dos aspectos da morte. Quais são os aspectos da morte? Me diga. Quem pode me dizer quais são os aspectos da morte que a Bíblia descreve? A pessoa morreu espiritualmente e aí desencadeou processos na sua vida. São aspectos da morte. Quais são os aspectos da morte? Quem pode me dizer aí? Quem pode me dizer quais são os aspectos da morte? Pobreza ou prazeres da carne. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Sim, é quase isso. Pobreza, legal, pobreza é. E o outro? Doenças, perfeito, é isso mesmo. Miséria e doença, esses são os aspectos da morte. Quando a pessoa vive segundo a carne, ela desencadeia um processo de morte. E o caminho, as ferramentas utilizadas para isso é a miséria e a doença. Não é outra coisa, irmãos. Quando nós somos redimidos da miséria e da doença e da morte. A morte é que desencadeia esses dois processos, miséria e doença. Você pode ir atrás que as pessoas só morrem disso, ou de miséria ou de doença. Não existe outra coisa, não. É só miséria e doença que são as ferramentas da morte que leva o homem ao fim da sua vida. Então veja o que eu estou dizendo. Se nós vivermos segundo a nossa natureza legal, nós vivemos segundo a natureza de justiça que emana do nosso espírito recriado, então nós teremos uma vida de paz e livre dos aspectos da morte, que é doença e miséria. Porém, se mesmo nós, de maneira legal, sendo justos, vivermos segundo a natureza caída do pecado que emana da carne, então teremos uma vida atormentada e rodeada de aspectos da morte, ou seja, doenças e misérias. Como é que eu avalio se eu estou andando mais como justo ou se eu estou andando mais como pecador, mesmo sabendo que legalmente eu sou justo? Quem pode me responder essa? Quais são os aspectos que determinam isso? É claro que existem os levantes do diabo, mas esses levantes do diabo você vai vencer pela fé. E isso vai, de fato, refletir com o comportamento que você tem quando essas coisas chegam. Né? Então veja, se você está lá na sua paz e de repente chega um diagnóstico de enfermidade, como você reage? Se você reage desesperadamente, com tristeza, com angústia, e agora o que vai ser de mim? Isso só demonstra que você tem vivido mais aspectos da carne, natureza e terrena do que aspectos do espírito. Mas, mesmo você não tendo plantando segundo a carne e vem algo desse tipo, você se levanta em fé, porque a fé é a vitória que vence os embates do mundo. Você não vai ficar preocupado, você não vai ficar destruído, porque você de fato tem consciência de que você não está vivendo segundo a carne, ao contrário, você está vivendo segundo o Espírito. E se você estiver vivendo segundo o Espírito e o diabo quiser te impor qualquer uma dessas condições de miséria ou de morte, você pode contrapor ele com a palavra dizendo: em mim não, comigo isso não rola não, porque a Bíblia diz que eu sou justo, porque a Bíblia diz isso e eu tenho andado segundo a justiça de Deus. Então, você elimina qualquer possibilidade que o diabo possa trazer para a sua vida. Agora, se nós vivemos uma vida de qualquer jeito, nós somos facinhos de absorver a doença e a miséria. Infelizmente. E aí a gente vai viver uma vida atormentada. Não é? Essa é que é a verdade. Então vamos ver. Provérbios capítulo 12, verso 6. Vamos fazer alguns comparativos. Veja. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Lembrem-se que a nossa análise é:
eu sou justo de maneira legal, mas como estou me comportando de maneira vital. Essa é a perspectiva da leitura bíblica. Eu vou falar de novo. Eu sou justo, mas de forma legal, mas como eu estou me comportando de maneira vital. E aí eu vou ler as palavras, fazer essa meditação, ou automeditação. Veja, as palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vida. Ou seja, tudo aquilo que sai da nossa boca sai carregado de poder. Essa é que é a verdade. Tudo que sair da sua boca, pense nisso, cada palavra, cada vocábulo que sai da sua boca sai carregado de poder. Cada palavra que você emite, ela vem carregada de poder. Ainda que tenhamos total razão naquilo que falamos, ainda que nós tenhamos total razão naquilo que nós estamos falando, ainda assim, podemos machucar pessoas, podemos magoar pessoas e podemos até mesmo matar. Veja, a forma como eu falo como justo, eu posso magoar pessoas, machucar pessoas, eu posso inclusive matar, mesmo tendo total razão naquilo que eu estou vivendo, ou vendo, ou ouvindo. Então veja, pastor, como pode matar? Deixa eu te dar um exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte. Veja, eu tenho 4 filhos e todos eles são distintos um do outro. Imagina que meu filho de 4 anos ou de 6 anos, né? Pegou um lápis, uma canetinha, porque eu estou te contando uma história real, isso já aconteceu. Pegou uma canetinha e um lápis e riscou a minha parede de fora a fora. Riscou a parede toda. Uma parede que tinha acabado de ser pintada. Irmão, isso gera em nós uma ira na hora que você vê aquela atitude. Mas é uma criança de 4 anos que teve aquela atitude. Você precisa corrigir aquela criança. Você precisa mostrar-lhe o erro. Agora veja, por mais que a pessoa esteja errada, por mais que a pessoa tenha feito algo errado, a forma como eu falo com essa pessoa, eu posso machucar, eu posso magoar ou eu posso matar. Matar o quê? Eu posso matar a afetividade. Eu posso simplesmente matar a afetividade. Eu posso simplesmente paralisar a vida de alguém em afeto por causa de palavras duras. Deixa eu te dizer, uma parede você pinta de novo e limpa. Uma criança magoada, um ser humano machucado por uma palavra dura que sai da nossa boca pode matar a afetividade e nunca mais reconstruir. O perverso é que fala assim, o justo não. O justo tem uma palavra que salva e não que destrói. Como é que nós estamos nos comportando nas reações que temos, mesmo diante de evidência de que nós estamos com a razão? Rapaz, eu não estou certo disso. Tá certíssimo disso. Mas o que sai da tua boca sai com poder para machucar, para magoar ou para matar as pessoas. Cuidado com a ira e com aquilo que sai da sua boca. Pode matar a afetividade de alguém. Pode matar a admiração de alguém. Imagina você que é casado, casada, o que sustenta uma relação é a admiração que você tem pelo outro. Pelo outro. É a admiração que sustenta. No fundo, é a admiração. Se perdeu a admiração pelo outro, acabou-se o relacionamento. Eu não estou falando só de casamento, não. Estou falando de qualquer relação. Se acabar essa admiração, irmão, acabou o relacionamento. E você sabe que com uma palavra de reação sua, você pode matar a admiração de alguém por você. Alguém que te admira muito, muito, pode perder a admiração que tem por você pela forma como você fala com essa pessoa. Mesmo você tendo total razão naquilo que você fala, você pode matar a admiração sua por a pessoa, ou a pessoa por você, de fato. Pode matar sonhos.
Pode matar sonho. A pessoa pode se sentir incapaz depois de uma palavra que sai da nossa boca, pode paralisar a vida de alguém e essa pessoa passar a se sentir incapaz por causa de uma palavra dura que recebeu de alguém que admira. Pode matar esse potencial de sonhos. Pode matar tantas outras coisas pelo simples fato de um desagrado, de uma parede riscada, de uma coisa tão boba. A gente pode matar tantas coisas de acordo com aquilo que a gente reage em determinadas circunstâncias. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero ler de novo o versículo para você não achar que eu estou inventando. As palavras dos perversos são emboscadas mortais, armadilhas que destroem, que levam para a morte. Mas as palavras do justo, elas deveriam salvar a vida. Se o que sai da minha boca está gerando uma armadilha para matar a influência, a admiração, os sonhos, a afetividade, então a minha boca está parecendo boca de perverso e não de justo. Deu para entender isso? Então, esse primeiro versículo eu quero fechar com uma declaração que eu falo sempre, mas eu quero reforçá-la hoje. Melhor é ter paz do que razão. Eu tinha razão, não tinha, mas você infelizmente criou uma situação que tirou a paz de tanta gente. Deu para entender isso? Infelizmente. Por causa de uma coisa chamada dinheiro. Às vezes, a gente pode, infelizmente, matar muita coisa. Então, é melhor você ter paz do que razão. É melhor ter paz do que razão. Provérbios capítulo 12, verso 7 diz assim: os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Olha que declaração interessante. Os perversos morrem e simplesmente desaparecem, mas a família dos justos permanece para sempre. O que ele quer dizer? E eu estou falando aqui mais uma vez, eu quero ressaltar que isso aqui nós não estamos falando do povo do mundo, estou falando de nós, isso aqui foi escrito para nós, para ver como é que está sendo o nosso comportamento, de forma experimental, de forma vital, uma vez que de forma legal carregamos a natureza de justiça. Então veja, um comportamento de um justo, porém desajustado, mata a influência que nós exercemos sobre os outros. Mata a influência que nós exercemos sobre os outros. Não vai demorar muito, cairá no esquecimento. Vamos para a prática nisso. Pode ser uma pessoa super colaborativa, prestativa. Pode ser. Mas se as palavras forem duras demais, se o comportamento for desequilibrado para o comportamento da carne, não vai demorar muito, aquela pessoa cai no esquecimento. Ela morre e ninguém mais se lembra. É isso que a Bíblia diz. Porém, a doçura nas palavras, ele diz, porém, a família dos justos permanece firme. Ou seja, a doçura nas palavras e humildade, nós construímos uma admiração eterna. As pessoas que são humildes, as pessoas que têm um temperamento ajustado, as pessoas que colocam doçura nas suas palavras, elas são lembradas, ó. É por isso que muitas vezes nós dizemos assim, rapaz, é uma coisa absurda isso. Fulano, eu ajudei tanto, fiz tanto por ele, dei tanta coisa para ele, fiz isso, e na hora dele agradecer, ele agradeceu a outro. Você já viu isso? Você já viu isso? Você já... Me diz aí, eu quero que você me diz. Você já vivenciou isso? Talvez não na sua vida. Na sua vida não. Vamos esquecer a sua vida. Mas você já viu isso em algum momento? De alguém ter dito isso pra você? Rapaz, ó, eu ajudei fulano. Dei isso, dei aquilo. E quando ele alcançou o que ele queria, ele disse, eu queria agradecer. E você esperando que ele ia agradecer a você. Ele disse, eu quero agradecer a fulano. Que não fez nem tanto por ele. É porque você às vezes está valorizando coisas materiais. E não está colocando o peso daquilo que sai da sua boca sobre as pessoas.
Às vezes, um conselho vale mais do que R$ 1 milhão. Às vezes, um abraço, uma palavra doce, tem mais poder do que um carro zero. Às vezes, o carinho e o afeto vai falar muito mais, mas muito mais do que qualquer grana que você possa dar. Entende? É por isso, a gente tem que descobrir o que é que de fato vai impactar as pessoas. Aleluia. Aleluia. Olha, eu conheço um caso específico de um homem. Vou até falar que é homem para não criar nenhum tipo de desconfiança. De um homem específico, que é um homem de um coração generoso e que ajuda. Mas ele ajuda as pessoas assim, ó. Tô te ajudando, hein? Você tem que me valorizar, porque ó, ninguém faria isso por você não, tá bom? Você acha que essa pessoa vai ter admiração? Não vai não, gente. Me perdoa. Não vai não. Não vai não. A gente cria esses desafetos. É a gente mesmo que cria. Veja o que a Bíblia diz, eu vou dizer de novo. Que os perversos morrem e desaparecem. Ou seja, o desaparecer, pega isso por inspiração. O desaparecer pode ser mental. Tá entendendo isso? O desaparecer pode ser na mente. A pessoa nem sequer lembra. Por quê? Porque ele usou de perversidade mesmo tendo lampejos de justiça, mesmo sendo justos. Porque a palavra foi dura às vezes. Entende isso? O jogar na cara das pessoas às vezes. Ele diz, mas a família dos justos permanece para sempre. Às vezes o justo nem tem recurso, mas tem uma palavra certa. Eu estou falando com base no que a Bíblia disse antes, que a palavra dos justos constrói. A palavra que sai da boca com poder. Aleluia. Um comportamento desajustado mata a influência que exercemos sobre os outros. Não demorará muito, essa pessoa vai cair no esquecimento. Mas a doçura nas palavras e a humildade construirá uma admiração eterna. A pessoa vai estar carregando isso na mente o tempo inteiro. Fulano, no momento de dificuldade, agiu assim comigo. 12:8, Provérbios capítulo 12, verso 8. O sensato, quem anda com sensatez, recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Está na mesma linha de raciocínio. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Ou seja, a sensatez, por mais que se fale a verdade, ela é admirada. Alguém que nos aponta o erro com sensatez. Alguém que nos mostra o caminho do que nós estamos fazendo de errado, com o objetivo de nos corrigir, não de nos repreender. Sabe de uma coisa, queridos? A gente agradece muitas vezes alguém que nos avisa com muitos sinais sobre um radar que está na frente. A gente se sente corrigido, porém, admiramos essa correção. Mas alguém que ficou escondido para te pegar no radar, a gente fica indignado. Indignado. Porque a intenção não é educar, a intenção é corrigir. E a correção dessa forma, dura, sem esse peso da sensatez, pode nos causar dores terríveis. Então veja, nas palavras, as palavras duras, ainda que sejam verdadeiras, sem ser dosadas de amor, faz que se caia no esquecimento. Pessoas que vivem falando palavras duras demais, a gente esquece. A gente não quer lembrar, porque quando lembra, causa dor. A verdade, irmãos, não dói, ou não deveria doer. A verdade liberta. Jesus não diz, e conhecereis a verdade e sofrereis com a dor da verdade. Não, não. Como o mundo diz, é porque a verdade dói. Não, querido, a verdade deve libertar as pessoas. Pessoas estão aprisionadas e as verdades que saem da minha boca devem libertar essa pessoa e não causar-lhe dor. Sabe o que causa dor? Eu te digo, o que causa dor é um comportamento na carne. São palavras não temperadas com a natureza do amor que está dentro de nós. Isso é que faz doer. São palavras ditas com muita dureza, rispidez. Por mais que você tenha razão.
Por mais que você tenha razão. O apóstolo Paulo diz que a nossa amabilidade deveria ser conhecida de todas, ou de todos. A nossa amabilidade, a forma amável de falar, a forma amável de corrigir, a forma amável. Porque é esse amor que nos constrange, é esse amor que nos causa admiração pelas pessoas. Sabe, queridos, eu já corrigi muita gente, e quando eu acabo de corrigir, essas pessoas me abraçam e dizem: pastor, o senhor é um pai para mim. Eu amo o Senhor. Mas se eu for duro, pá! Você, Paraná! As pessoas saem dali e dizem, né? Tá bom. Tá certo. Causa dor. Perde-se a admiração. Provérbios capítulo 12, verso 9 diz: é melhor ser uma pessoa simples, e ter quem a ajude, do que apresentar que não é e não ter nem o que comer. Veja, de forma literal ele está dizendo o seguinte: tem gente que come ovo e arrota caviar. É isso que ele está dizendo. É melhor você ser uma pessoa humilde, simples, que vai dizer eu não tenho total capacidade, eu não sei, de que fingir que tem, fingir que é o que não é e não arrumar ninguém para te ajudar. Deu para entender? Você finge que não precisa, você não pede auxílio, você não pede ajuda, você finge, as pessoas perguntam, você diz está tudo bem, mas em casa falta comida. Tá entendendo? Agora, de uma forma mais ampla, isso não se restringe à comida, não. Ah, mas não se restringe mesmo. A Bíblia ela não é tão incisiva em um tipo de pessoa específica. Ela é abrangente. Ela vai pegar todo mundo de uma vez só. O que ele está dizendo é que a gente pode ser arrogante o suficiente para achar que a gente não precisa de conselho, que a gente não precisa de correção, que a gente não precisa de ajustes, que a gente não precisa ouvir certas palavras como essa que a gente ouviu hoje. A gente se acha dono da razão. A gente é comparado àquele jovem rico que teve com Jesus. Lembra dele? Quando ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele queria receber um elogio. Ele só queria receber elogios ali. E Jesus disse: rapaz, tu não conhece a palavra? Basta você praticar. Ah, isso eu já faço. Faço desde a minha infância. Eu sou perfeito. E Jesus diz: tá bom. Então faz o seguinte, pega toda a tua grana, vende e dá aos pobres. Jesus nunca teria mandado ele fazer isso se ele tivesse admitido que ele tinha fraquezas. Não era isso que Jesus queria que ele fizesse. Jesus só estava mostrando. E é isso que a Bíblia aqui está dizendo. Que a humildade nos atrai a provisão. E de todas as partes, em todos os sentidos. Você não tem necessidade só de comida, meu irmão. Você não tem necessidade só de saúde. Você tem necessidade de tudo. E é a humildade que me traz a provisão. Aleluia. Que vem em todas as partes. Mas a arrogância me afasta da ajuda necessária. A minha arrogância pode afastar as pessoas que podem me ajudar, porque eu não consigo ser humilde. Eu me sinto maior do que os outros. Eu me sinto melhor do que os outros. Você? Você? E eu afasto. Talvez aquele você com beijo, você é exatamente a pessoa que poderia te ajudar na tua falta de humildade. Tá entendendo? É isso. É isso que acontece. Provérbios 12:10 diz assim: o justo cuida dos seus animais. O justo cuida de seus animais. Mas os perversos são sempre cruéis. Eu encho os olhos de lágrimas. Porque eu olho para esse versículo e eu vejo que ele excede ao zelo com os animais. Porque tem pessoas que tratam melhor os animais do que pessoas, muitas vezes. E se acham justos. Se acham justos. A natureza de justiça ela é demonstrada em tudo. Em tudo. Em tudo. Não adianta você tratar bem o seu cachorro com tudo que há de melhor e tratar mal o teu secretário dentro de casa, a tua secretária. Não adianta. Não adianta você se vangloriar porque é um defensor dos animais,
e trata mal as pessoas, os seres humanos. Como você trata a sua família, como você trata os seus colaboradores, como você trata as pessoas as quais você julga ser menor do que você. Como você trata a vida. Como você trata a vida de Deus que está dentro de cada semelhante. Tiago diz, o ser humano é engraçado. O ser humano é engraçado. Porque com a mesma boca que ele bendiz a Deus, ó Pai, tu és maravilhoso. Ele diz, é a mesma boca que ele destrói o seu semelhante que foi criado em imagem e semelhança de Deus. O ser humano é engraçado. O ser humano é engraçado. O ser humano é engraçado. Ou controverso. Escolha o que melhor lhe define. Chegamos no final, hoje passamos um pouco da hora aí, mas foi necessário, né? Hoje eu acordei com essa inspiração no coração. Eu praticamente nem dormi à noite, não sei porquê. Talvez alguém, talvez uma única pessoa precisasse ouvir isso. Mas eu nunca vou me furtar a ser um transmissor daquilo que o Espírito tem colocado no meu coração. Ainda que algumas pessoas ao ouvir, talvez, até fiquem chateados e com raiva de mim, sei lá, né? Vai saber. Mas eu prefiro um inimigo vivo de que um amigo morto. Essa é a minha verdade. Pessoal, deixa eu te dar um recado especial. Essa semana nós vamos fazer tudo normal, lives acontecendo às 23 horas, vamos continuar ainda porque não terminamos o tema A Verdade que Liberta. Mas na semana que vem, segunda-feira, a partir do dia 5, nós vamos começar o nosso curso de liderança e sucesso online e totalmente gratuito. Muitos de vocês que estão aí assistindo a live agora já se inscreveram porque estavam em nossas igrejas e nós divulgamos nas igrejas essa semana inteira, desde quinta-feira até ontem nós viemos divulgando na igreja e nós já temos aí mais de quase 600 participantes. Se não tiver passado agora nessa 1 hora, nós já temos quase 600 participantes. Eu estou falando isso para você porque eu quero dar um privilégio para você que está comigo, que me acompanha aqui. Se você quiser participar desse treinamento, ele é completamente gratuito, né? E acontece pela internet, Vai acontecer do dia 5 até o dia 13. Então vai ser segunda a sexta, depois segunda e terça da outra semana. Nós vamos transmitir o curso que já está gravado e lives ao vivo ensinando sobre liderança e sucesso. Então, se você não se inscreveu ainda, eu vou pedir agora a Camila, Pedro, Gabriel Passos a escrever aí o link. Eu vou dar 3 minutinhos para você copiar. Escrever aí, ó. Você vai acessar cadastro.portalmarcelocarvalho.com. Escreve aí. Cadastro.portalmarcelocarvalho.com. Camila, não é o PCML não. É um curso chamado Liderança e Sucesso. O PCML vai ser lançado depois. Esse curso é uma prévia do PCML, né? As pessoas vão experimentar um pouco desse curso para depois, se elas decidirem, quiserem, vão querer, obviamente, fazerem o PCML. Mas esse curso é um curso específico chamado Liderança e Sucesso. É um curso completamente online, completamente gratuito, né? E você vai poder fazer comigo na semana que vem, tá bom? Então escreve aí e agora mesmo, quando terminar, já faz a tua inscrição, porque ainda que seja online,
ele vai ter limitação de tempo. Quando a gente fechar os grupos, a gente vai paralisar e não vai ter mais, de fato, inscrições ou vagas. Então, por favor, se inscrevam agora. Saiu daí, se inscreve, tá bom? Vou falar de novo, já escreveram aí, ó, cadastro, Camila escreveu, .portalmarcelocarvalho.com. Se você escreve, vai cair numa página, ele vai te jogar num grupo de WhatsApp e a partir daí o nosso pessoal do suporte vai te dar toda a instrução necessária, né, para você fazer o curso. Bom, gente, é online o curso, então vai ter os horários das lives ao vivo, que provavelmente vai ser no mesmo horário que nós já transmitimos a nossa live. Ou 11 horas da noite, ou 11 horas da manhã, né? Mas eu acredito que sejam 11 horas da noite. Mas os vídeos serão liberados nos próprios grupos, e você vai poder, pelos grupos, acompanhar. Então não tem horário para você, tanto faz. Você pode assistir na hora ou depois. Mas o importante é você participar, e se você tiver, né, realmente inscrito e pegar tudo isso, você vai crescer e vai avançar na sua liderança pessoal, tá? Liderança e sucesso. Então vai agora, 100 pessoas aí, 100 pessoas inscritas nesse exato momento no nosso curso online Liderança e Sucesso, tá bom? Beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas com a nossa série A Verdade que Liberta. Fiquem na paz.